Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV, e vamos aos destaques da semana. A chegada da H&M no Brasil embaralha o já congestionado varejo nacional. Como o setor vai ser atingido e quem será prejudicado? Cresce o número de assinantes e o lucro da Netflix, mas um ponto do balanço financeiro não agradou os investidores. Mais um alerta no setor automotivo. Volkswagen e Mercedes-Benz suspendem funcionários no Brasil. Qual é a cidade brasileira escolhida pela Embraer para abrigar a primeira fábrica dos carros voadores? E um iPhone de 2007 foi vendido por quase R$1 milhão em leilão. Eu sou o Bruno Meyer e o Business está no ar. E a gente abre o Business da semana com a notícia da área de negócios dos últimos dias e que vem realmente para embaralhar o já congestionado varejo brasileiro, especialmente o de moda, que vê rivais estrangeiras aí como a Shein ganhar cada vez mais espaço no Brasil. Qual que é a notícia? A sueca H&M vai abrir lojas físicas e online no Brasil em 2025. A ideia é entrar inicialmente nas principais cidades do Sudeste e depois alcançar outras regiões brasileiras. O plano da empresa é expandir na América Latina a marca, que é a segunda maior varejista do ramo de fast fashion do mundo, atrás apenas da espanhola Zara. Fast fashion é um modelo aí que consiste em desenhar, fabricar, vender grande quantidade de roupas, em geral com material de baixo custo. O mercado viu com bons olhos essa notícia, 2 executivos, inclusive, das maiores redes de shopping centers do país, que falaram com a gente essa semana, disseram que as conversas entre a H&M e representantes do varejo no Brasil já vêm de muito tempo e eles estão em negociações com as maiores administradoras de shoppings do país. Para um desses executivos, uma empresa desse porte não vem para abrir 1 ou 2 lojas de rua, vem com algo muito bem estruturado, tendo grandes parceiros. Ele inclusive falou, o Brasil é hoje uma oportunidade. Quantas marcas de fora ainda não estão aqui? Como essa é a notícia da semana, eu vou receber agora meu convidado Matheus Calvelli, que é pesquisador econômico, cientista de dados da Stone. Matheus, você que acompanha e pesquisa sobre o varejo, como é que o setor pode ser afetado com a chegada de uma gigante aí da área no Brasil? Seja bem-vindo. Olá, Bruno, obrigado. O mercado varejista brasileiro é um dos maiores do mundo. Não me surpreende que uma empresa como a H&M tenha interesse de entrar aqui. Eu acho que talvez o ponto mais importante dessa entrada seja o fato de que uma empresa com a quantidade de recursos do tamanho da H&M vê uma grande oportunidade no Brasil, vê espaço para crescimento, vê espaço para competição. Dito isso, entra num momento complicado, né? Entra num momento em que a gente tem visto principalmente o setor de varejo de vestuários sofrer bastante. Assim, já são diversos meses seguidos em que a gente vê queda na atividade do setor. Então, em último caso, acho que o que importa é que quem ganha com isso é o consumidor, que vai ter mais competição, que vai ter mais opções, né? Dá para falar, assim, das marcas aí, das empresas brasileiras? Tem a C&A, tem a Gaúcha Renner, tem a Marisa. Qual vai ser a mais prejudicada com a chegada aí da H&M no Brasil? Olha, Bruno, é complicado de dizer isso, assim, até porque depende muito de como a empresa vai decidir se colocar no mercado, se eles vão decidir com que tipo de público eles vão decidir competir, né? A H&M, como uma empresa grande, eles têm capacidade de se alocar de forma um pouco mais, com um pouco mais de liberdade do que outras empresas. Então, assim, é difícil falar especificamente. Agora, a gente tem algumas empresas que, obviamente, nos últimos anos, têm tido resultados ruins. E, obviamente, essas empresas, como a Renner, por exemplo, talvez estejam mais vulneráveis nesse sentido. Mas dizer especificamente onde que ela vai atacar, como é que ela vai entrar, é um pouco complicado. Agora, você tem uma razão aí para o Brasil ser interessante aí para todas essas empresas estrangeiras?
Então, Bruno, geralmente empresas desse gênero, o principal, o fator decisivo para eles escolherem entrar num país é o tamanho do mercado. Então, assim, você tem, obviamente, questões de estabilidade econômica, questões de estabilidade política, que são muito importantes, mas no final das contas, o que importa é o tamanho do mercado. E o mercado brasileiro é grande, é um país grande, de 200 e tantos milhões de pessoas, e com um varejo forte, né? Então, assim, a decisão é fundamentalmente por conta disso, né? É você ver que existe uma estrutura boa o suficiente para você se estabelecer no país e, quem sabe, crescer e ganhar mercado. É isso que eu ia falar, porque é importante avisar aos suecos, porque é da Suécia, da H&M, que eles vão encontrar aí um dos mais concorridos mercados consumidores de moda do mundo, porque aqui já passaram a Forever 21, a Topshop, ambas marcas que inclusive já saíram do país, tem a Amaro, tem a Renner, nacionais, né, que hoje enfrentam dificuldades financeiras, e tem a concorrência pesada aí das asiáticas, especialmente da Shein. Ou seja, não é um mercado fácil, mas o que mostrou é que sempre cabe mais um aqui, né, Matheus? Com certeza, Bruno. Como eu falei, o mercado brasileiro é bem grande e competição é sempre boa, então... Olha só, o Matheus vai voltar ao longo do programa para apresentar aí um estudo da Stone sobre o varejo brasileiro. E Taubaté, no interior de São Paulo, foi a escolhida para abrigar a primeira fábrica de aeronaves elétricas de decolagem em pouso vertical, os eVTOLs, da IVE, a empresa que começou como uma startup dentro da Embraer e hoje está listada na Bolsa de Nova York como uma das principais empresas do mundo no desenvolvimento desses eVTOLs, uma empresa brasileira, hein? A cidade foi escolhida por ter acesso fácil a rodovias e ferrovias e principalmente porque é próximo de São José dos Campos, onde fica a sede da Embraer e a equipe de engenharia da IVE. Algumas imagens que vocês estão vendo, inclusive, foram registradas aqui pelo programa Business, que teve no ano passado acompanhando aí o simulador do eVTOL. E falando em IVE, a IVE já tem quase 3 mil pedidos de eVTOLs, na verdade 2.800. Só com esse número, a empresa tem um potencial de faturar mais de 8 bilhões de dólares vindo de vários clientes, como companhias aéreas, operadores de helicópteros, empresas de leasing de voos espalhados por todos os continentes. Os negócios na IVE evoluem para colocar, se tudo estiver certinho, regulamentado, essas aeronaves elétricas, também chamadas de carros voadores, chamadas também de carros dos Jetsons, em funcionamento em 2026. É para já, hein? E girando o assunto aqui no Business, a Volkswagen e a Mercedes-Benz vão suspender centenas de funcionários no Brasil. Elas anunciam que vão entrar no chamado layoff, que é um modelo que suspende o contrato de trabalho de funcionários ou também reduz aí a jornada de trabalhadores. Só na Volkswagen serão 800 trabalhadores atingidos dos 3.100 funcionários da fábrica de Taubaté, a 130 quilômetros de São Paulo, e onde fabrica o carro Polo Track. Aliás, o Polo tem sido o segundo carro mais vendido do país este ano, atrás apenas do Onix, da General Motors. Falando em GM, né, a General Motors é a outra montadora que suspendeu contratos de trabalho em São José dos Campos, no interior de São Paulo, e paralisou a fábrica desde o dia 3 de julho em Gravataí, no Rio Grande do Sul, onde produz o Onix, o carro mais popular do país. A suspensão da Volkswagen vai começar no dia 1º de agosto e inicialmente vai acontecer por 2 meses, mas pode atingir aí até 5 meses. A Mercedes-Benz diz que a suspensão é para a produção de caminhões e agregados e foi estendido até o dia 31 de agosto. O motivo da Mercedes-Benz é o mesmo da Volkswagen: a baixa demanda por veículos comerciais no mercado brasileiro. Todas essas medidas ocorrem dias depois, vamos lembrar, do fim do Programa Federal de Subsídio a Carros Populares.
Bem, vamos falar de Netflix porque o segundo trimestre da Netflix, os resultados financeiros dessa gigante de streaming foi divulgado nesta última semana. Lembrando sempre que a Netflix é uma grande empresa de tecnologia listada na Bolsa de Nova York e precisa apresentar os resultados trimestralmente para os investidores. Vamos ver, a gente tem os resultados aqui, os destaques aí, os números da Netflix nesse segundo trimestre. O lucro, bom, teve lucro, né? Tá tudo positivo, tá tudo em verde aqui. A empresa, em 3 meses, teve um lucro aí de 1 bilhão e 480 milhões de dólares, uma alta aí de 3,3%. A base de assinantes subiu aí, um valor muito significativo, inclusive de 8%, subiu de 220 milhões para 238 milhões, mais de 238 milhões. E eu falo que é importante esse dado da base de assinantes porque é onde a Netflix ganha dinheiro mesmo. Desde que ela começou com esse negócio de streaming, é ali que vem, é do seu dinheiro que coloca ali mais de R$20 para assistir as suas séries e seus filmes preferidos. Eu coloquei também um dado para mostrar quantos assinantes tem na América Latina, incluindo o Brasil. Tem mais de 42 milhões de assinantes na América Latina, também um crescimento aí de 7,2%. Agora, mesmo com essas subidas, o resultado aparentemente não agradou aí os investidores de Wall Street. E agora eu vou chamar meu convidado, que é o César Crivelli, que é sócio da North Research. César, o que azedou essa semana o humor do investidor com a Netflix, especialmente depois de eu ter apresentado aí resultados aparentemente bons? Seja bem-vindo ao Business. Obrigado, Bruno, por me receber mais uma vez, e acho que você colocou muito bem, né? Os números foram bons, é difícil encontrar uma explicação fundamentada aí nos resultados para explicar por que as ações caíram 9% aí, depois da divulgação de resultados, né? A receita crescente, número de assinantes muito forte, né? Praticamente nos últimos trimestres a gente não via a empresa adicionar tantos assinantes como foi agora. Lucro subindo, geração de caixa quase em um recorde, quer dizer, pouco explica do ponto de vista de fundamentos por que os investidores ficaram receosos com a empresa. Eu acho que é um pouco daquele ditado do compra no boato e vende no fato, né? As ações da Netflix, junto com outras empresas de tecnologia, estão muito bem esse ano, mesmo com essa queda aí de 10% na quinta-feira, acumulam uma alta aí perto de 40% no ano. Então, acho que é um movimento mais de realização de lucros do que específico à operação da empresa, visto que, como você mesmo colocou, os números foram muito bons. Agora, César, vamos mostrar aí para o nosso espectador que na última década a Netflix veio de anos dourados aí, né? Era lucro atrás de lucro, a base de assinantes aumentava cada vez mais, e ano passado foi um ano para ser esquecido, né? Porque pela primeira vez na década teve uma redução tanto de lucro quanto na base de assinantes. Qual foi a solução? Eles tiveram 2 soluções, né? Primeiro, que é cobrar de quem compartilha a senha. Muita gente é uma medida impopular, mas isso está vingando em alguns países. E a segunda é aquela estratégia de colocar publicidade para oferecer planos mais baratos. É colocar comercial no meio de uma série de filme, e um filme, mas aí você paga mais barato. Essas 2 medidas, elas têm surtido efeito? Com certeza. Apesar da empresa não abrir os números, eles divulgaram que a questão do compartilhamento de senha ajudou nessa adição aí de 5,9 milhões de novos assinantes, né? E a questão do plano mais barato, né, que foi colocado mundialmente com anúncios, muita gente estava cética, inclusive eu, porque a Netflix sempre foi contra essa questão da fricção que a gente fala, né, de interromper a programação, a sua série favorita, parar no meio do filme para ver uma propaganda. Então a gente tinha um pouco de medo de que isso fosse levar a um cancelamento maciço e que não fosse dar certo.
Mas pelo contrário, né, apesar da empresa não ter aberto os números por essa categoria, o destaque do resultado foi que eles falaram que a base de assinantes dos planos com anúncios dobrou em relação ao trimestre passado, só que essa base ainda é pequena dentro dos números da empresa, né? Então, assim, essas duas medidas que você bem colocou foram positivas, né? Muito mais positivas do que negativas. Então, não ajuda a explicar também por que o mercado anda tão cético, né? Ou foi tão cético com o Netflix depois da apresentação de resultados. Bem, nós recebemos no Business dessa semana o César Crivelli, analisando aí os resultados financeiros da Netflix no segundo trimestre. Obrigado, César. Obrigado, Bruno. Sempre um prazer. Grande abraço. E a gente gira o assunto aqui no Business porque tem grande investimento no Brasil, vindo para o Brasil, e para o setor de chocolate, porque a Nestlé anunciou 2 bilhões e 700 milhões de reais nas operações aí de biscoitos e chocolates até 2026. O objetivo da empresa, com sede na Suíça, é modernizar e ampliar a linha de produção. Os recursos vão para as fábricas de Caçapava e Marília, no interior de São Paulo, e para a fábrica da Garoto, que fica em Vila Velha, no Espírito Santo. Vamos lembrar que a Garoto foi aprovado aí pelo CAD há pouco mais de um mês, a compra aí da Garoto pela Nestlé. E uma curiosidade, o mercado brasileiro da Nestlé em chocolates e biscoitos é o campeão de vendas no mundo. O brasileiro ama chocolate, pelo visto, mesmo, hein? Só em 2022, no ano passado, a empresa faturou mais de 20 bilhões de reais no Brasil. E outra curiosidade, esse volume aí, bilionário, é 3 vezes mais do que o investimento que a Nestlé fez no país nos últimos anos. E novidade na mobilidade brasileira, vem mais motos nas ruas do país e motos elétricas, porque a Boran, que é uma empresa do estado do Amazonas, vai começar a produzir moto elétrica no Brasil. Até então, essa empresa era apenas uma importadora de motos da China com atuação na região norte. A empresa fala, inclusive, em lançar uma versão 100% nacional. O início da montagem dos primeiros veículos começa este mês. A previsão é montar 300 motos em julho. A ideia também, o plano é produzir a partir de 2025 2.500 unidades por mês no Brasil. A marca prepara ainda a entrada no maior mercado de motos do país, que é, claro, a região sudeste, com uma loja em Campinas, a 1h30 de São Paulo, capital. E teve aquisição essa semana, porque o site de vendas Enjoei fez uma compra importante aí. O Enjoei é um site brasileiro de venda de produtos usados e ele comprou o Elo7, um outro site de vendas mais focado em artesanato e produtos personalizados. O que motivou essa compra? É crescer dentro da Enjoei a carteira dos chamados vendedores profissionais, aquela massa de pessoas que usa aí a plataforma como fonte de renda principal ou uma renda extra. Tem muita gente no Enjoei, por exemplo, ou em outros sites, que são conhecidos como vendedores pontuais ou ocasionais, que se literalmente enjoa de um item e cadastra um produto para uma venda sem qualquer regularidade. O interesse da Enjoei não são por essas pessoas, mas por quem praticamente vive da venda. O Elo7 tem 50 mil desses vendedores aí ativos, gente que faz venda com regularidade. Segundo a Enjoei, as plataformas seguem operando com marcas independentes. O valor da aquisição não foi divulgado, mas a gente apurou que esse pagamento vai ser à vista. E olha só como as raridades podem valer muito dinheiro. As pessoas em geral reclamam do preço do iPhone, né? Que o preço do iPhone é caro, tá caro, mas você sabia que tem um iPhone de 2007, quando o iPhone foi lançado, foi vendido ainda lacrado em um leilão
por 190 mil dólares, mais de 915 mil reais. Quase mais um pouquinho, batia R$1 milhão aí. Esse celular que vocês estão vendo aqui no telão tem capacidade aí de 4 gigabytes e é considerado aí o santo graal dos colecionadores da Apple. A casa de leilões ressaltou que o aparelho é artigo colecionável, de alta qualidade e excepcionalmente raro. Olha, vamos lembrar como era o iPhone em 2007, tudo começou aí, já saiu a imagem, mas tudo começou com esse aparelho, por isso que foi vendido por tanto dinheiro aí. A expectativa era de que esse celular fosse arrematado na faixa de 50 a 100 mil dólares, mas foi arrematado por bem mais. Como eu falei, 190 mil dólares. E agora uma curiosidade, inclusive que você estava assistindo aí, o iPhone aí de 2007. No passado, a Apple decidiu acabar com o modelo de 4 gigabytes 2 meses após o lançamento por conta das vendas abaixo do esperado. Steve Jobs, na época, o que ele fez? A maioria das pessoas optou pelo modelo de 8 gigabytes que oferecia o dobro de espaço por apenas 100 dólares a mais. E assim, Steve Jobs nos ensina a como vender produtos, porque ele vendeu bem mais por 100 dólares. E um estudo da Stone mostra que o varejo nacional teve uma queda em junho na comparação anual. Segundo o levantamento da empresa de tecnologia e serviços financeiros, todos os setores investigados apresentaram queda em vendas no 6º mês do ano. Inclusive, eu tenho os dados aqui para apresentar. Olha aqui a queda em junho de 4,2%. E aqui discriminado aí, setor por setor, as quedas. Setor de hipermercados e supermercados liderando aí as quedas, queda aí de 14,5%. Seguido por tecidos, vestuários e calçados por 3,9%. Depois tem produtos alimentícios, bebidas e fumos, tem material de construção, móveis e eletrodomésticos, artigos farmacêuticos com 1,8% e livros, jornais, revistas e papelarias, uma queda aí de 0,6%. Eu tenho um outro dado dessa pesquisa, o de regiões brasileiras, porque na verdade eu prefiro até essa arte, porque é um pouco mais positiva, porque houve uma queda nas economias de todas as regiões em junho, mas 5 estados registraram alta na comparação anual. Teve o estado do Acre, com 2,8%, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Santa Catarina, com 4,9%. Rondônia em primeiro lugar, 9,8%. Deixa eu chamar de volta aqui o Matheus Calvelli, que é o pesquisador econômico, cientista de dados da Stone, que é o responsável pela pesquisa. Quais as suas conclusões, Matheus, aí com todos esses dados que vocês pesquisaram? Obrigado, Bruno. Então, a verdade é que isso, infelizmente, isso não é um retrato só de junho, né? É um retrato basicamente do semestre inteiro. O único mês em que a gente, de fato, teve dados positivos ao longo do semestre foi janeiro, né? Isso vem de um final de ano que já não foi o ideal, né? Já foi fraco, e a situação do varejo ao longo do semestre inteiro foi bastante complicada. Isso vem, obviamente, assim, né? A gente teve inflação muito alta, primeiro, que afetou muito o consumo das famílias, e aí, com isso, juros altos para poder conseguir controlar esse nível alto de inflação, o que elevou muito o endividamento, a inadimplência das famílias. Então, hoje a gente já está falando aí, dados de março do Bacen, de 1/3 quase da renda das famílias totalmente comprometido só com pagamento de dívida, né? Então, é de se esperar que ao longo do semestre a gente fosse ver uma retração significativa no consumo. Particularmente o que a gente viu, assim, os únicos segmentos que saíram razoavelmente bem ao longo do semestre foram os segmentos de consumo primário, os segmentos de produtos alimentícios e artigos farmacêuticos, basicamente. Bem, nós recebemos o Matheus Calvelli, da Stone. Obrigado aí pela participação no Business. Muito obrigado, Bruno. Bem, e falando em varejo, a empresa Temu, você já ouviu falar? É de comércio eletrônico da China, presente aí em 18 países, deve começar no Brasil até o fim deste ano, que vai acirrar ainda mais
a briga entre outros competidores asiáticos que tem feito barulho no Brasil. Tem a Shopee, tem a AliExpress, e esses rumores da Temu começaram porque executivos da empresa estiveram no Brasil e se debruçaram em dados de como funciona o comércio eletrônico por aqui e também como o brasileiro se comporta nas compras online. E aí tiveram uma grata surpresa, claro, né? Porque o brasileiro gosta do digital, brasileiro gosta de saber novidades e brasileiro gosta de comprar barato. 2 foram os pontos que chamaram a atenção desses executivos. Primeiro, o potencial de crescimento das compras online no país e como a concorrência se estabeleceu aqui. Eu só vou dar um dado aí, por exemplo, que impressionou eles. O crescimento médio das compras online tem sido de 30% no Brasil. Bom, e o que é esse novo site, né? Parece um site de moda, mas a Temu tem aí 30 categorias de produtos. Tem beleza, saúde, jardim, vende joias, vende acessórios eletrônicos, bolsas, artigos para animais de estimação, tem produto para escritório e também tem moda, com a vantagem, igual aos concorrentes asiáticos, de oferecerem produtos mais baratos. Eles falam que podem chegar até 50%. Aliás, uma curiosidade, Temu é uma abreviação do lema da empresa que significa mais ou menos o seguinte: time para cima, preços para baixo. Varejo brasileiro, então, que se prepare porque vai ter novo rival na área. Não tem para ninguém. Vamos falar de um setor que a gente fala com regularidade aqui no business, porque o setor de luxo tem conseguido se manter firme aí no meio de um cenário de desaceleração da economia em muitas economias mundiais, porque empresas do setor listadas na Bolsa da Europa tiveram uma alta de mais de 30% no ano, com uma expectativa de crescimento para os próximos meses. A maior empresa da indústria é a LVMH, dona de marcas como a Louis Vuitton, a Sephora, a Tiffany, a Fendi, que essa empresa aí lidera os ganhos no setor. A companhia francesa apresenta uma alta aí de 31,7% no ano. E qual a explicação aí para esse crescimento? Uma das explicações do setor aí tá pujante, tá crescendo cada vez mais, é o fim da restrição de viagens para a China após a pandemia da Covid-19, já que os chineses são grandes consumidores desses produtos. E você sabia, bom, tá todo mundo falando disso, né? E a gente vai falar também, sabia que a Barbie virou filme, né? E antes mesmo da estreia na última sexta-feira, a produção já tem colecionado recordes. O filme... E uma curiosidade, a Barbie foi criada em 1959 nos Estados Unidos por um casal, Ruth e Elliot Handler, que eram os donos da Mattel. O nome Barbie é uma homenagem muito carinhosa à filha deles, chamada Bárbara. E com essa curiosidade, falando de Barbie, falando de cinema, eu encerro a edição de hoje do Business, sempre agradecendo a sua audiência, a sua confiança, e fica o convite para nos assistir na próxima semana, sempre com os assuntos mais bombados aí de negócios, tanto do Brasil quanto do mundo. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.